Bom, queridos, hoje nós vamos começar uma série de 2 palavras, vai ser uma hoje e outra semana que vem, sobre um espírito, sobre uma estratégia do inimigo chamado espírito de Jezabel. Quem já ouviu falar do espírito de Jezabel aqui? Espírito de Jezabel, a série Desmascarando Jezabel. Aliás, tem um livro, eu li há muitos anos atrás, com esse título, Desmascarando Jezabel. E eu quero que você fique atento a tudo que nós vamos falar, são alertas importantes, amém? Todo pastor que tem responsabilidade diante do rebanho, vira e mexe, ele tem que pregar a mesma coisa. Aliás, uma vida de um pastor é pregar a mesma coisa a vida toda. A Bíblia, ela tem um certo número de mensagens. Logicamente que cada vez que você lê ela, você vai encontrar algo novo, algo diferente, porque a Bíblia é um livro sobrenatural. Mas ela tem os seus ensinos básicos. E aquele que cuida do rebanho tem que ter um cuidado, né? De estar vacinando, né? Usando a linguagem de agropecuária, né? Todo rebanho precisa ser vacinado. Eu faço parte do rebanho de Deus. Então ele vem me vacinando, me ensinando através da sua palavra. O que é vacinação? O que eu quero dizer por vacinação? É que muitas vezes nós estamos sendo atacados por alguns organismos não bondosos, né? E não sabemos, e precisamos estar sendo vacinados para não pegarmos doenças espirituais que sejam mortais. E se tem um espírito que ataca a igreja, que é um espírito mortal, esse chama-se espírito de Jezabel. Nós vamos aqui, vou estar lendo um texto, depois eu vou discorrer sobre o assunto. O texto base aí está em Apocalipse 2:18, nós vamos ficar só com esse texto hoje. Apocalipse 2, de 18 a 23. Diz assim: é o Senhor Jesus aqui praticamente ditando o texto para o apóstolo João, na ilha de Patmos, o único apóstolo que não morreu assassinado, morreu na prisão, e ele recebeu o livro de Apocalipse, a revelação, além de outros que ele escreveu o evangelho, escreveu cartas. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Se for possível, queridos, dá um pouquinho de retorno para mim, que eu estou só ouvindo lá na frente. Aí é perigoso eu começar a gritar aqui. As batidas do martelo. Olha que interessante. Até aqui, dá vontade de ser dessa igreja. Olha, imagina, o Senhor Jesus, fala assim para o seu irmão, o Senhor Jesus está dizendo para a igreja que Ele conhece as obras, que conhece o amor, que é uma igreja que tem amor, uma igreja que tem fé, uma igreja trabalhadora, o teu serviço, uma igreja perseverante, e que cada vez eles fazem mais coisas do que antes. Então, uma igreja firmeza. É o tipo da igreja que fala assim: eu quero fazer parte de uma igreja com essas características, amorosas, trabalhadora, que faz coisas sempre mais.
Só que essa igreja ela tinha um problema, queridos. Olha isso. Mas tenho contra ti. E aí é terrível, irmãos. Deus, fala para o teu irmão assim, Deus está contra essa igreja. Mesmo ela fazendo tudo isso, queridos. Mesmo uma igreja jóia, uma igreja trabalhadora, uma igreja amorosa. Então, irmãos, essa estratégia que eu vou falar aqui, esse problema que eu vou falar, ela não atinge só igrejas ruins. Não atinge só igrejas que não fazem nada, de gente que não trabalha, de gente que não evangeliza, gente que não é amorosa. É uma estratégia que atinge, atinge pessoas, igrejas boas, igrejas joias, como essa daqui. Isso aqui é uma igreja joia, uma igreja da hora. E qual o problema? Tenho contra ti que toleras uma mulher, a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Uma vez, numa célula, uma moça chegou para a líder e falou assim, a líder perguntou, e aí, como é que você gostou da CQL? Você foi lá no culto domingo, o que você achou? Ela falou assim, eu achei muito maravilhoso, culto, adoração, louvor. Eu só não gostei daquele pastor lá, se referindo a mim. Mas por que você não gostou do pastor lá? Porque eu acho que ele fez uma coisa que eu não acho certo. Mas o que ele fez lá? Então, no dia que eu fui lá, ele estava falando mal de uma pessoa. E eu acho assim, se você quer falar de uma pessoa, a pessoa, no mínimo, tem que estar presente para você falar dela. Mas que pessoa que ele estava falando? É uma tal de Geza não sei o quê. É um negócio assim, uma mulher lá que, tá certo, ela pisava na bola mesmo, mas não tem que ficar assim falando, né, público assim, para todo mundo saber. Tá? E ela não entendeu nada, né? Ela não entendeu que eu não estava falando de uma pessoa que está aqui. Né? E nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo João aqui, está falando mal de uma pessoa em particular. Certamente ele estava falando de alguém que estava sendo usado lá na igreja, que ele chama de Jezabel, mas certamente esse não era o nome dela. Por quê? Porque ele está se referindo a um fato do Velho Testamento, do livro dos Reis, de uma rainha, eu vou falar dela. E essa rainha ficou famosa para o povo de Israel, como uma mulher terrível. Então, por exemplo, ninguém ia colocar o nome do seu filho de Hitler, por exemplo. Né? Pode até ser um nome legal, mas ele ficou feio, por causa do homem mais famoso com esse nome. Então, ninguém ia colocar Jezabel. O que Jesus está falando aqui através de João é que tem uma mulher nessa igreja de Tiatira, ou tem uma pessoa nessa igreja de Tiatira, que está sendo tomada por um espírito chamado espírito de Jezabel. Irmãos, eu quero que vocês saibam, os demônios, eles atuam ainda na terra, eles vão ser jogados no lago de fogo, vai ter o tempo deles serem amarrados e lançados, mas eles atuam, logicamente, limitados pelo poder de Deus, mas eles têm uma atuação nesse planeta. E eles não têm sexo, então essa coisa de achar que só ataca a mulher, esse tipo de espírito, é um engano, é um preconceito. Eu já vi muito homem sendo atacado por esse espírito. Aliás, irmãos, uma coisa que eu queria dizer, assim, já quebrar. Toda vez que eu falei, e foram muitas vezes, pelo menos uma vez por ano eu falo sobre esse espírito, toda vez que eu preguei sobre esse espírito, muita gente que estava sendo atacada por esse espírito, chegou, comentou com as outras pessoas assim, interessante, hein? Olha que tal e tal pessoa está sendo atacada. Infelizmente, toda vez
que nós ouvimos essa palavra, nós temos uma dificuldade de admitir que essa palavra é para mim. Fala assim para o seu irmão assim, essa palavra é para mim. Pensou que ia falar porque é para você, né? Fala assim para o seu irmão, essa palavra, essa vacina é para eu tomar. Diz assim, eu preciso. Então, irmãos, aqui ao longo dessa palavra, desses 2 domingos, eu vou falando algumas manifestações que você vai falar, eita Jeová. Se você for uma pessoa sincera, você vai conseguir ser vacinado, amém? Vamos lá. Então, primeira coisa, os demônios não têm sexo. Então, esse negócio que só atinge mulher, esquece. Né? É um nome feminino, mas não tem nada a ver. Os demônios, irmãos, eles são identificados. Outra coisa, se você... Ai, pastor, ele está falando de demônios, tem que falar de Deus, irmão. A gente tem que conhecer o inimigo para poder lutar contra. Eu não fico todo domingo aqui falando de demônio. Aqui os assuntos são variados. Nem todo domingo eu falo de pecado, nem de mundo, nem de dinheiro. Cada domingo é um assunto. Então hoje o assunto é Jezabel. Então fica de boa. Fala assim, fica de boa. Porque se você começar a entortar a mão, é Jezabel. Então assim, alguns demônios na Bíblia são identificados, irmãos. Eles não têm sexo e a gente não conhece o nome deles. Provavelmente eles devem ter os nomes deles lá, mas aqui na terra a gente identifica os demônios pelo trabalho deles. É que nem notícias populares antigamente. Fala assim, marceneiro matou não sei o que lá, né? Assim, então é a profissão dele. O que ele faz? Os demônios, eles são organizados aqui nesse planeta através de atividades. Então eles fazem coisas. Então tem alguns que são especializados. Vamos ver se você conhece, se é brasileiro aqui. Demônio, segundo a cultura brasileira, demônio especializado em drogas e cachaça. 1, 2, 3 e... Zé Pilantra. Então assim, na Bíblia você vai ver alguns demônios sendo identificados como Faraó. Faraó é tudo espírito de domínio, de mundo, né? Espírito de escravidão. Babilônia, mundanismo, sambalate, né? Tem a linguagem, aí acaba virando a linguagem dos crentes, né? Isso é mó sambalate, meu. O que é o sambalate? Não é sambarilove, sambarilove é outro. É o sambalate. O que é o sambalate? É aquele que vai falar assim, não vai dar certo, né? Sambalate, espírito sambalate. Legião. Uma vez Jesus falou assim, qual é o seu nome? Aí o demônio falou assim, eu me chamo Legião. Na verdade não é Legião que era o nome dele. Ele estava atuando numa quantidade de 2.000. Era 2.000 demônios que estavam no camarada. Tanto é que eles saíram e foram para os porcos. 2.000 porcos. Eles pediram, né, para poder sair. Então, eles são organizados. Mentira. A Bíblia fala assim, e aí um espírito de mentira foi lá. Né? E Acabe. Quem é o espírito de Acabe? Que acabou tudo? Não, o espírito de Acabe, porque Acabe era o marido da Jezabel, que é uma história contada no livro de Reis, que eu não vou ler agora, eu vou falar por cima a história, vou falar um pouco de quem era a mulher. Bom, o rei de Israel, o povo de Deus, chamado Acabe, casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel, ela não era do povo de Deus, ela era sírio-fenícia. Aqueles casamentos, sabe, que o pessoal faz para poder arranjo político, que faziam naquela época arranjo político, e Acabe se casa com ela. Era uma pessoa demoníaca, uma pessoa filha de feiticeiro. O pai dela era um feiticeiro, um grande feiticeiro. Eles eram adoradores de Baal. Tá estranho o som, tá? Pelo menos aqui tá. Eram adoradores de Baal. Baal era uma divindade que até hoje ele é adorado em vários lugares. Responsável por sacrifícios de crianças. Ela mantinha 850 profetas pagos pelo governo, pagos com dinheiro do reino. Ela mantinha 850 profetas de Baal, que
onde teve aquele confronto com o profeta Elias. Uma pessoa terrível, a pior mulher citada na Bíblia. Então, irmãos, nunca chame uma irmã, nunca chame alguém de Jezabel. Nunca faça isso. E é uma coisa meio comum, dizer, ei, aquela irmã é Jezabel. Não, irmão, não faça isso. Porque é o pior xingamento que alguma pessoa pode xingar outra pessoa. Quem conhece a Bíblia sabe que foi a pior mulher da história da Bíblia, foi essa tal de Jezabel. Por isso que a irmã lá ficou chateada comigo, eu estava falando mal da Jezabel. De tempos em tempos, a igreja precisa então de ser vacinada com essa palavra. Por quê? Porque de vez em quando a igreja é atacada por esse espírito. É bom entender que Jezabel não é um demônio. Fala para o teu irmão assim, Jezabel não é um demônio. Jezabel é uma falange. É uma falange. Não é um demônio que ataca uma pessoa. É uma falange, é um grupo de demônios chamado Jezabel. Eles atuam de uma forma coordenada. E a intenção dessa falange demoníaca é destruir a igreja. Destruir como? Através da derrubada da reputação da liderança. Então, assim, toda vez que Jezabel ataca, ela procura dispersar o rebanho através da diluição da autoridade. Essa é a ideia. A diluição da autoridade. Então, se você é uma pessoa atacada por essa falange, você vai ter um sentimento de antagonismo com a autoridade, com a organização. Você vai ter um sentimento e você vai atuar dentro dessa falange. Então, esse demônio, ele atua através de autoridades e através de falácias. Essa mulher, irmãos, era uma mulher, essa Jezabel, essa rainha, era uma rainha envolvida profundamente com a idolatria, como que eu disse, ela era adoradora de Baal. É muito comum, por exemplo, as pessoas idolatrarem bandas gospel. E aplaude, e paga altos ingressos para assistir, uma bajulação. Isso é adoração, é adoração a alguém que não seja Deus. Toda adoração, fala para o teu irmão assim, toda adoração que não seja destinada exclusivamente a Deus é feitiçaria, é idolatria. A Bíblia fala de falsa adoração. E se existe fala de verdadeira adoração. Se existe verdadeira adoração, então existe falsa. E qual é a falsa adoração? É qualquer adoração. Vamos lá, eu vou aprofundar mais ainda. Irmãos, todo movimento espiritual, presta atenção no que eu vou falar, agora é sério. Se uma pessoa cantar uma música espiritual, ela estiver cantando uma música espiritual, e essa música espiritual, que fala sobre Deus, sobre anjos, sobre coisas eternas, não estiver sendo direcionada a Deus, é um movimento de feitiçaria. O que caracteriza a feitiçaria? É toda vez que alguém mexe no mundo espiritual, toda vez que alguém mexe, como que se mexe no mundo espiritual? Orando, cantando, tocando, falando coisas espirituais que não são direcionadas nem direcionadas a e nem por Deus, é feitiçaria. Pastor, mesmo que for uma coisa evangélica, porque está mexendo com o mundo espiritual e não é direcionado por Deus, não é comandado por Deus, então é feitiçaria. Então, o que tem de gente fazendo feitiçaria por aí, sim ou não?
Você vai ver gente profetizando feitiçaria, gente cantando feitiçaria, gente falando, porque não está relacionado com Deus, pessoas que não têm comunhão nenhuma com Deus e fazem coisas espirituais. Outra característica dessa rainha é o abuso de poder. Ela era uma rainha, ela poderia, e uma rainha, aliás, uma rainha muito inteligente, esperta. E ela poderia usar essa esperteza, essa inteligência para ajudar o povo de Israel, para tirar o povo da miséria. Ela poderia ter usado essa inteligência para direcionar o seu marido a ser um rei bondoso. Mas ela era uma dominadora, que abusava do poder. Outra característica de Jezabel era o egoísmo. Ela só pensava em si mesma. Ela não tinha escrúpulos. Se ela precisasse passar por cima de uma pessoa, se ela precisasse destruir a vida de uma pessoa, ela destruía. Só para os interesses dela acontecessem. Por exemplo, essa falta de escrúpulos, uma outra característica é manipulação. Você tem uma ideia, uma vez o marido dela, o rei, ele ficou interessado numa chácara, numa terra. E ele foi lá e falou com o dono da terra e o cara não quis vender. O cara falou, não, é de família, tal, né, uma coisa que tem um valor sentimental para mim, tal. Não, mas quanto você quer? Ele ofereceu tudo e o cara não vendeu. Aí Acabe, que queria comprar terra, chegou para Jezabel, sua esposa, e todo chorando. Um detalhe, irmãos, para toda Jezabel tem que ter um Acabe. Quando eu falo de falange de Jezabel, na falange de Jezabel, nessa estratégia de Jezabel, tem que ter alguém que apoia a Jezabel. Muitas vezes é o marido, muitas vezes é a esposa, muitas vezes é o filho, muitas vezes é o pai, que apoia. Ou uma outra autoridade que apoia, e esse é o Acabe. O marido dela chegou todo choroso. Uma pessoa fraca, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem caráter, chega para Jezabel, eu quis comprar lá, mas ele não deu, não vendeu para mim. Ela falou, então tá bom, pode deixar que eu resolvo. Sabe aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que vai resolver na pancada, na manipulação, pessoa que vai no esquema. Diferente do povo de Deus, é um povo que ora, um povo que diante de uma injustiça vai lá e ora, faz, Senhor, procura fazer o melhor. Mas não, ela vai lá, contrata umas pessoas que difamam a vida do Nabote, que era o dono da terra, e aí ele é condenado à morte, e aí a terra fica para Acabe, porque morreu, e agora não ficou para ninguém, ficou para ele. E assim ela consegue. Jezabel é dessa forma, manipuladora. Outra característica de Jezabel é a perseguição. É assim, a Jezabel faz com que irmãos cismem com um líder ou com um outro irmão. E aí começa um processo de perseguição. Eu já ouvi aqui, irmão, testemunho de gente que chegou para mim e falou assim, pastor, fulano chegou para mim e falou assim, você não é amado nessa igreja. Se eu fosse você, eu ia embora. E a pessoa chegou chorando, pastor, se despedindo de mim, falando, pastor, eu vou embora, porque essas pessoas falaram para eu ir embora, porque ele não gosta de mim. E eu falei assim, mas quem disse isso daí? Fulano. Mas fulano está endemoniado. Fala uma coisa dessa. Não, nós amamos você, todo mundo ama você. E nós vamos cuidar de você, não tem essa. E a pessoa ficou até hoje, hoje são grandes líderes. Estão sendo atacados por um espírito de manipulação, de perseguição. Por exemplo, vocês sabem, né, que Elias, o profeta, foi lá e matou esses 850 profetas de Baal, de uma forma sobrenatural, fez uma prova, deu seu fogo do céu. Mas quando Jezabel
ameaçou Elias, ele recuou. É um espírito, irmãos, é um espírito que amedronta os profetas. É um espírito de intimidação dos profetas. O que eu tenho visto hoje, nos dias de hoje, é um espírito de intimidação. Muitas vezes a gente está preocupado com os que estão de fora. Semana passada nós fomos denunciados, falaram, uma igreja lá, que não sei o que lá, se reúne. Então, irmãos, interessante, a gente acha que Jezabel é um espírito que vai vir de fora, alguém que vai vir de fora atacar. Não, irmãos, Jezabel é um espírito que é uma falange que atua dentro da igreja, usando pessoas que são, muitas vezes, cristãs de verdade, novas nascidas. Por isso aí onde está o perigo. Não é uma pessoa claramente do mundo. Ela está na igreja, é uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama Deus, mas está sendo atacada por essa enfermidade. E o fim dessa pessoa, irmãos? No caso de Elias, ela perseguiu Elias. Elias teve que fugiu, ficou depressivo. É um espírito que promove a depressão da liderança. Vai ver líderes aí, pastores. Olha, irmãos, a notícia que você tem nos Estados Unidos ou aqui no Brasil de pastores e pastoras que se suicidaram, provavelmente foram vítimas desse espírito. Começou um movimento de sedução, e nós vamos ver aqui como que ele faz, como que ele age, como que essa falange age. Em geral, pessoas que são atingidas por esse espírito, por essa falange, elas acabam morrendo espiritualmente, ou muitas vezes morrendo mesmo de enfermidades. A intenção é acabar com a vida da igreja. Então, por que toda vez eu tenho que pregar? Uma vez por ano eu tenho que falar sobre esse assunto? Porque toda a igreja que está em atuação, que está ganhando almas, que está evangelizando, que está adorando o Senhor, está cumprindo a grande comissão, certamente será atacada. Então eu quero que você, aqui eu vou falando algumas características, algumas coisas que vai acontecer, que Jezabel faz. Se você não é uma vítima, então se você perceber, eita Jeová, sou eu isso aqui, está acontecendo isso comigo, eu estou fazendo isso, então é o momento de você, eu vou chamar depois, a gente orar para nós nos arrependermos, amém? Bom, irmãos, são vários, semana que vem tem mais, mas eu vou aqui falar alguns. Primeiro, eles são antiprofetas. Está lá? Antiprofetas. Ou anticristos, né? Na Bíblia fala que nos últimos tempos teria o anticristo, no final de todos ia aparecer o anticristo, que seria aquele que dominaria tudo, que todo mundo, que ele perseguiria os cristãos. Mas ele fala que naquela época que foi escrito os evangelhos, as cartas também, depois, existia um espírito chamado espírito do anticristo. Então, antes do anticristo, viria o espírito do anticristo. Que é esse espírito? O que quer dizer a palavra Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido, separado para alguma coisa. Cristo quer dizer ungido. Por exemplo, que Jesus, ou Cristo, foi Jesus o separado para vir e nos salvar, para morrer por nós. Então, o que é o anticristo? O que é o antiprofeta? É aquela pessoa que se coloca contra toda pessoa que resolve obedecer a Deus. Então ela fala assim, você é louco, vai, pega a sua cama, vai morar na igreja. Aí eu acho que está sendo um exagero esse negócio. Como assim? Você vai ser pastor? Antigamente, irmãos, uma pessoa decidia ser padre, decidia ser pastor, se dedicar a Deus integralmente, a família inteira achava legal, a família inteira tinha orgulho da pessoa, mas hoje se você fala que você vai ser pastor, fala, esse aí não quer trabalhar, esse daí quer roubar, esse aí não sei o que lá, não deu para nada, agora vai ser pastor, não deu para nada, vai querer ser padre. Aliás, na igreja romana estão com um problema sério, que ninguém mais quer ser. Pouca gente quer ser padre. Eu acho que os caras têm uma certa razão, né? Porque ficar sem casar é osso, né? Sim, cada um, mas sem esposa é difícil. Se você viver a vida com esposa já é difícil, agora imagina sem esposa, meu Deus. Eu não me imagino assim viver sem esposa, sem a minha
Só acho que depois de velho que a gente não precisa mais de nada, mas a esposa, aliás, a minha esposa Carmen, a pastora Carmen está fazendo aniversário ontem, antes de ontem ela fez aniversário. Depois eu vou chamar você aqui para orar, posso orar por você? Amém. A igreja toda vai orar por você. Então, antiprofetas. Jezabel, ele atinge o seguinte, ele faz o quê? Ele começa a tentar derrubar a reputação do profeta. Não acredito, eu não acredito no que ele fala. A direção dele não é correta. Isso daí é fanatismo. Isso daí Não, isso não dá para viver esse tipo de realidade da Bíblia. Vai querer viver a realidade da Bíblia. Hoje em dia, a Bíblia foi escrita há, não sei quantos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Foi escrita, começou, faz 6.000 anos. Então, irmãos, é a tentativa de derrubar a reputação dos líderes. Quando eu falo líder, não estou falando de mim, não, é qualquer líder. Jezabel ataca tanto na igreja como dentro da família. Por exemplo, quando a esposa ou quando os filhos não obedecem à mãe, quando a esposa não honra o marido, quando o cachorro não obedece os filhos e quando o rato não obedece... o rato não obedece o cachorro, o gato... o gato não obedece o cachorro e o rato não obedece o gato, Aliás, a gente tem visto na internet umas cenas hilárias, de rato batendo em gato, Mas também os bitérios, vai ser uma preá, Segunda característica, são alpinistas eclesiásticos. Então, vamos lá, só voltando. Quando a pessoa está sendo atingida pelo espírito, esse antiprofeta, é uma pessoa que, toda vez que vai começar uma pregação, ou vai algum líder se levantar para falar alguma coisa, a pessoa faz assim, o coração entorta. Ou não aceita a liderança. Segunda característica, são alpinistas eclesiásticos. Então, eles gostam de cargos, gostam de títulos eclesiásticos, gostam de... Está conosco agora o pastor, o presbítero, o diácono, o quarta pessoa da Trindade. É isso daí, gosta de ser honrado, gosta de ser lembrado. Queremos agradecer ao nosso digníssimo irmão que fez uma doação. Então, o cara... ele gosta de se aproximar, ele gosta de ficar perto das autoridades. Não estou dizendo para você não ficar perto, fica perto. Mas ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção de ficar perto das autoridades, irmãos, para descobrir coisas da autoridade e defeitos para poder atacar. Então ele fica junto de pessoas de influência da igreja, pessoas que decidem na igreja. Então ele procura ser amigo, ele procura ficar junto para poder entrar na liderança. Ele tenta entrar na liderança. Ele procura subir, como se fosse uma firma, tentar subir de cargo. Então, o espírito de Jezabel faz isso. E ele tem inveja dos que estão na liderança. Mal sabem eles que quanto mais responsabilidade Deus dá para um servo de Deus, mais luta ele vai ter. O cara que é atacado por Jezabel, ele ataca o seguinte, ele fala das coisas legais, tipo, você vai ser amado, tal, mas não fala da pancadaria que você vai levar. Muitas pessoas não sabem como que é a vida de um pastor. Muitas vezes acham que a vida do pastor é, vim aqui pregar, depois ir embora. Não faz ideia do que é uma vida de dia e noite, 24 horas por dia, de guerra espiritual. Eu não estou reclamando, eu estou falando para você que é assim. A não ser que a pessoa não seja uma pessoa, um picareta, mas se for um pastor cristão verdadeiro, é 24 horas por dia. Na verdade, irmãos, esses meus 30 e poucos anos de ministério, eu acabei até não dando atenção para algumas áreas da minha vida como ser humano. Eu acabei relaxando algumas áreas, porque era tanta coisa para pensar, e tanta guerra, que eu acabei deixando algumas coisas que as pessoas fazem, como comprar casa, esse tipo de coisa,
deixei, esqueci. De tanto que era pressão. Então, o espírito de Jezabel, ele faz com que as pessoas olhem para a liderança sempre com um tom de crítica. Mas ele faz isso o quê? Se aproximando para poder descobrir alguma coisa. No momento que a pessoa dá aquela relaxada, que a pessoa fala, eu estou cansado, viu? Não aguento mais fulano de tal, meu, que me enche as paciências, eu estou cuidando de fulano faz tanto tempo. Aí a pessoa fala, aí ó, falta de amor. E na hora ele vai atacar. Ele é daquele que pega print, sabe? De conversa, que o cara teve há 30 anos atrás para mostrar, para na hora que ele se rebela, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Se aproveita, terceiro, se aproveita de ungidos legítimos. Então ele fica perto de gente que é ungidona mesmo. Então ele vai lá, tá a pessoa lá que tem um dom de revelação, o dom de cura, então ele vai lá, se aproveita e vai junto, fica junto. E aí na hora que uma pessoa é curada, fala, você viu, eu orei pela pessoa, estava junto. Eita, espírito de Jezabel. Quer fama eclesiástica. Irmão, assim, eu não sei, assim, na CQL, meio que não rola muito esse tipo de coisa, que a gente rejeita mesmo. Talvez seja pelas vacinações anteriores. Aqui, se você tentar dar uma de bom aqui, dar um de santão, de querer fazer onda eclesiástica, aqui o pessoal começa a dar risada. Até de vez em quando eu preciso avisar para o pessoal, né, das células, porque vira e mexe aparecem uns crentes lá na célula, uns evangélicos, que não foram alertados, não receberam essa vacina. Então os caras chegam na célula, para o líder fala assim, posso fazer uma visita para a sua célula? Aí o crente fala, aí o sequelita fala assim, pode, né? Mas assim, tipo assim, a célula é para a gente ganhar pessoas que não conhecem Jesus, pregar o evangelho. O cara já tem a igreja dele, mas tudo bem, né? Não vai pedir também a pessoa ir numa célula. Aí a pessoa chega na célula, já vem de terno, né? Não, nada contra terno, mas até hoje eu coloquei um blazer. Mas chega lá todo com aquela linguagem de crentez, né? Oh, glória! Louvado seja Deus! Glórias a Deus! E aí ele vem com aquele negócio lá, aí muitas vezes o líder fica constrangido, né? Deixa o irmão orar, né? Pelo menos orar, participar do culto, da célula, ele vai lá. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí começa todo aquele desenrolando aquele pergaminho religioso, né? Aí, irmãos, o sequelita, olha lá, olha o tio, olha, ele começa, é desse jeito que os caras fazem. Aí não pode, cara, deixar uns caras desses vir na igreja, na célula. Porque aí o sequelita começa a cascar, né, meu? Imagina, eu cansei de ver isso aqui, aí a primeira coisa que os caras fazem é abrir o olho. Aí começa um para olhar para a cara do outro, começa... não sei o que lá, das espaço sideral, sei lá. Costumam dar profetadas. Aí eles chegam porque eles gostam de chamar para si fama espiritual. Porque assim, eles querem derrubar a autoridade para eles ter autoridade. Mas é uma autoridade não levantada por Deus. Então é uma autoridade forçada por demônios. Então ele vai lá, Deus está me falando, né? Que nem eu sempre brinco. Tem uma célula que eu falo assim, Deus está dizendo, eis que te digo, que o Senhor está dando para a irmã aqui uma próstata nova. Não, está te curando da próstata. Aí a irmã falou assim, mas próstata? Mas eu nem tenho isso. Falei assim, não tem, mas Deus vai te dar uma novinha. Teve essa irmã, nem sei se já morreu. O irmão chegou na velhinha, a irmã mais velha que tinha na igreja. Falou assim, irmã, Deus está mandando dizer, prepara-te.
Arruma a tua casa, porque seus dias estão terminando. Mas a irmã, rapaz, era uma velhinha pernambucana. Mas ela começou a xingar ele. Falei assim, perigoso ele morrer antes dela, né? Que é ela matando, né? Ficou brava. E não morreu, era mentira, meu. Não morreu. Todo mundo ficou assim. Depois disso aí, todo mundo ficou meio assim, né? Esperando a velhinha morrer, né? E nada, cada dia que passava ficava mais saudável. Começou a morrer um monte de jovem lá e ela lá, só enterrando o povo lá. Profetada. Irmão, nós temos a palavra de Deus, não precisamos de gente ficar adivinhando a minha vida. Você não precisa procurar a zirimã. É a tal da zirimã. Ô zirimã, só falta o charuto e o... Nada de zirimã, não. Aqui é o seguinte, é a palavra de Deus. Aqui no discipulado, é no dia a dia, que a pessoa fala assim, ô querido, esse jeito que você falou aí não é legal. Ô, como é que está isso aqui? Ô, cheque sem fundo, fiquei sabendo que você passou o cheque sem fundo. Então, isso é vida cristã, liderança, não de adivinhação. Né? Que nem humano, né? Nunca me esqueço. Filho do pastor da igreja que eu era, ele foi numa célula, e veio uma zirimã lá e falou que Deus estava preparando uma mulher para ele e tal, mas ele já tinha. Era casado já, meu. Aí ele falou assim, não, querido, eu já casei já. Quando eu falei assim, mas Deus vai matar essa aí e vai dar outra para você. Vai matar o seu nariz, vai se lascar. É engraçado, mas nem toda profetada é tão descarada assim. Tem uns negócios assim, não, Deus está dizendo assim, né? Que nem uma irmã fala assim, Deus me falou para eu nunca mais dar o dízimo. Ou não é nunca mais, esse mês não dar o dízimo. Deus me falou. Então esse negócio de Deus me falou, irmãos, está na palavra? É amparado pela palavra? Toma cuidado com isso daí. Toma cuidado com essas pessoas que tentam ter autoridade dando profetada. Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos no sobrenatural, acreditamos sim, mas isso debaixo de uma ordem, com propósito, debaixo de autoridade e amparado pela Bíblia. Não existe, isso daí é meninice, isso é Jezabel. Algumas igrejas, irmão, muitas igrejas têm lá a pessoa, tem uma que tudo é a tal da fulana de tal. Ninguém faz nada se não conversar com a pessoa. E uns direcionamentos nada a ver, meu. Você olha para a igreja, continua, entra ano e sai ano, continua pequenininha, não cresce, não amadurece. Então, que profeta é essa? O profeta, ele avisa de coisas perigosas, o profeta, ele dá direção. Como quinto, finge piedade e humildade. Então, são pessoas que dão estamos ajudando, estamos fazendo, vamos lá, não sei o quê. Aí quando alguém de elogia fala, você é uma pessoa tão boa, a pessoa fala assim, não, que isso? Né? Nada a ver. São pessoas que gostam de ser reconhecidas como humildes. Irmãos, o que é ser humilde? Vamos lá. Humildade. Humildade, a melhor definição que eu já tive de humildade é essa. Humildade é você ter consciência exata do que você é. Nem para mais e nem para menos. Então, humildade não é pessoa que só se acha uma porcaria. Isso é ferida na alma. Isso daí é problema de alma. É falta de receber o amor de Deus. Não sabe quanto Deus ama. Humildade verdadeira é quando a pessoa sabe que ela tem umas deficiências, sabe que ela precisa de ajuda de outras pessoas, de Deus, e ela sabe também das suas qualidades e se coloca à disposição para ajudar naquilo que ela pode ajudar. Isso é humilde. Humilde não é aquele que se acha ruim, se acha pior do que os outros. Na verdade, a última coisa que uma pessoa humilde pensa é nela mesma. Eu conheço gente que
tem problema, não consegue se encaixar em igreja nenhuma. Que são pessoas que só falam delas. Hoje eu estou triste. Eu vejo pelo Facebook. Hoje eu estou alegre. Hoje eu estou com vontade de me matar. Aí todo mundo escreve, não faça isso, não sei o que. Dá vontade de falar, vai perturbar outro, né? E Jezabel é uma falange que reforça o ego das pessoas. Então, as pessoas elas só pensam nelas. Então fica lá, eu estou precisando, eu estou sentindo, estou alegre. Irmão, não interessa se você está alegre, se está triste, se está afim, não está afim, irmãos. O justo não vive por sentimentos, o justo não vive porque ele pensa, o justo vive pela fé, e fé na palavra de Deus. O que a Bíblia diz assim, eu sou. O que a Bíblia diz, eu sou. Se ela diz que eu sou amado, então... tem nada a ver com meu sentimento. Então quer dizer que a minha vida espiritual ela tem que ficar à mercê dos meus hormônios, então? Que nem eu tenho problema de tireoide. De vez em quando aí o café resolve, né? Dá um café daquele que demora para cair assim do bule, né? Mas a minha vida espiritual está lá, Está lá, baseada naquilo que eu creio, no que a Bíblia diz. Tem gente que baseia a sua vida em sentimentos, está lascado. No mesmo dia você pode estar triste, alegre, chateado, acontece um negócio, alguém fala uma besteira, você fica entortado, e aí a sua vida fica assim. Não, irmão. Jezabel é um espírito que ataca a pessoa para ela pensar em si mesma, por isso que ela tenta parecer humildade, mas ela não é humilde coisa nenhuma. São independentes e insubmissos. Uma falange que ataca na independência. A pessoa vai e decide. Tomei uma decisão. Pum. Mas você perguntou para alguém, você perguntou se isso é certo fazer? Não. Pessoas que decidem, hoje eu não vou. Não vou nisso aqui. E não vai. Recebe uma convocação e aí fala, não vou. São pessoas, irmãos, que não aprenderam a ser filhos, sabe? E Jezabel reforça, aliás, irmãos, o espírito de anticristo, eu ia falar isso semana passada, aí deu aquele rolo todo, tivemos que terminar o culto. O espírito do anticristo é o espírito de bastardia. Não sei se vocês sabem disso. Pessoa que é atacado por orfandade e bastardia, ela está envolvida com o espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo é um espírito de não aceitar o amor de Deus, não usufruir da orientação de Deus, do conselho de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, você está tentando fugir dela, você está prestando atenção em outra coisa, você está se desligando, tentando se desligar, saiba que você já está debaixo de um domínio, nesse momento agora. Um dos sinais de que uma pessoa está se libertando do espírito de bastardia é olhar nos olhos daquele que está exortando. Uma coisa que eu faço questão, toda vez que eu vou em algum culto, eu procuro sentar o máximo na frente possível, para poder olhar nos olhos do pregador. Porque naquele momento eu sei que é Deus que está falando através dele. E Deus é meu Pai. E eu gosto de ouvir, eu gosto de ver meu Pai falando comigo. É gostoso, eu me sinto filho. Jezabel é uma falange que tenta desnortear as pessoas no sentido de quem elas são. Portanto, elas combatem a autoridade que os abençoa, a ponto de derrubar a autoridade. Então, são insubmissos e independentes. Você vai falar com uma pessoa que está sendo atacada por Jezabel, essa pessoa reage violentamente. Você chega numa pessoa que não tem esse problema, que não está sendo, e fala assim, irmão, querido, da próxima vez faz assim, é mais legal. A pessoa que é normal, ela fala assim, amém, obrigado, puxa, eu vou ficar melhor.
Quem Jezabel faz assim, oh! Calma assim, já vai criticar, já vai me criticar o que eu estou fazendo. Demônio, demônio puro. Jezabel. Outro sentimento, se sentem superiores a todos. Elas manjam de tudo, são pessoas que têm revelação sobre a igreja, sobre tudo. Nunca pagaram o preço, irmão. Em geral, elas não têm rebanho. Ela não forma rebanho. Porque elas são sabichonas. Manja de tudo. E elas se julgam no direito de julgar aqueles que estão pagando preço, que estão levando pancada, estão à frente de batalha. É um espírito que definha o corpo. Eu já vi muitas pessoas sendo atacadas por isso e não resistindo. Porque elas se julgam superiores intelectualmente e espiritualmente. Para elas mesmas, elas não dizem isso. Mas é assim que elas se sentem. Então elas falam assim, eu acho que aquilo lá está errado. Aquele negócio lá, ele podia ter feito dessa forma. Se eu fosse o pastor, se eu fosse o fulano, se eu fosse eu faria. Como assim? As crianças têm que subir em tal hora? Não, mas aí, isso que lá, não, pode ser, não, assim. Ah, por que não pinta de cinza esse chão? Então a pessoa ela fica procurando, ela fica nunca concordando. Aliás, a palavra discordo ou seja, eu não tenho o mesmo coração que você. Você sabe de onde vem a palavra diabo? Vem da palavra divisão. Sabe de onde vem a palavra divisão? É quando existem duas visões. Tem a visão do atacado por Jezabel e tem a visão da autoridade. Esses dias chegou um moço e falou assim, pastor, eu vou embora. Eu falei, por quê? Porque eu descobri que a minha visão é diferente da tua. Eu falei assim, tá bom, mas qual é a visão que eu estou errado? Porque eu quero acertar. Fala para mim a visão que eu estou errado, que é antibíblica. Não, é uma questão de opinião só. Eu falei, não. No que diz respeito a Deus, as coisas de Deus não tem essa. Só existem duas formas de você enxergar uma coisa, irmãos. Na Bíblia, só existem dois tipos de interpretações bíblicas, hermenêuticas. Existe a certa, existe a errada. Quem define a certa, quem define a errada? A própria Bíblia, ela tem o seu próprio código de interpretação particular. Não é assim, o livro aceita tudo. Não é assim não. A Bíblia, ela tem autoridade porque ela mesma demanda autoridade. Ela mesma fala dela como que ela tem que ser lida. Você entende? Ela já vem com manual. Tá? É só você estudar, só você se interessar por estudar a palavra que você vai aprender. Agora, um bom início para você estudar a palavra é você ler, decorar tudo a palavra, que a gente não sabe até quanto tempo nós vamos ter acesso no celular ou em papel, porque tem lugar no mundo que é proibido a Bíblia. E agora está apertando mais, viu, irmãos? Depois dessa pandemia, China fechou, está derrubando, até igrejas que eram oficiais do governo estão derrubando. Então, é um espírito que ataca a igreja, se sente superior. Jezabel era assim, ela se sentia superior. Ela mandava matar profeta. Era assim, perseguidoras. Buscam seguidores para si, não para Deus. É aquele líder que fala assim, os meus discípulos. Não, aqui, irmão, fala para o seu irmão assim, na igreja do Senhor, não tem meus discípulos. Tem os discípulos de Jesus. E aqui, irmãos, eu falo, é complicado a linguagem, porque eu falo assim, eu sou o quê? Você é o pastor? Eu sou um ajudante do pastor, porque o pastor mesmo é Jesus. O pastor da igreja verdadeira é Jesus, eu sou um mero ajudante. E o líder é também. Então, eu me sinto, não, isso são os meus não sei o que lá. Não tem nada de meu, irmãos. Aliás, irmão, tem algumas pessoas que elas são chefes, são encarregados, são sei lá o quê, lá na firma que trabalham. E aí
a pessoa chega na igreja, olha só, a pessoa chega na igreja e quer mandar, quer dar uma de chefe, de encarregado com os irmãozinhos. Irmão, os seus irmãos são teus irmãos, não são teus empregados. Você não tem o direito de falar do jeito que você quiser com seus irmãos, não, viu? Eu aviso o pessoal que já está na diaconia aí já. É porque muitas vezes a gente tem umas responsabilidades, tem que acontecer algumas coisas, então muitas vezes a pessoa não faz do jeito que você queria. Aliás, irmãos, que as pessoas façam tudo do jeito exatamente que você quer é espírito de Jezabel. Espírito de controle. Porque as pessoas, elas... Irmãos, eu falei para os irmãos aqui, né, que organizam o batismo, faz naquele canto, e usa aquelas 2 salas para poder o pessoal se trocar lá, para não ficar ocupando o banheiro, tal. Essa é a minha orientação, né? Não foi uma ordem, foi uma orientação. Aí chegou na hora do... Ontem, os irmãos mandaram para mim a foto daqui e falou como que ia ser. Eu falei assim, mas isso vai dar certo, né? Porque é difícil a gente, né? Você está com uma ideia. Não, pode deixar, pastor, vai dar certo. A gente vai fazer tudo direitinho, vai dar certo. Vamos tirar as cadeiras aqui. Aí na hora que terminar, a gente coloca as cadeiras e vai dar tudo certo. Eu falei, então tá bom. Agora, se eu fosse daqueles, se eu tivesse... Porque o Jezabel, presta atenção, ele não ataca só, ele ataca todo mundo. Ataca o pastor também. Assim, eu já falei, tem que ser do meu jeito, onde já se viu, vocês são insubmissos, isso aqui, tem que ser, não, irmão, tem que ser. A igreja é um organismo vivo, irmão, que a gente vai caminhando. Tem coisa que é princípio, que aí eu não abro mão. Eu falo, não, isso não é negativo. Que está na Bíblia, né? Esse é o cuidado que eu tenho que ter. Agora, tem coisa, irmão, que não faz diferença. Não vai fazer diferença no mundo espiritual. Mas tem que ser do jeito que você mandou. E aí é uma coisa encardida em cima, opressiva. E as pessoas ficam com medo. Uma coisa que eu jamais desejaria, irmão, que alguém tivesse medo de mim ou medo de alguns dos meus 12. Que nem 12 meus não são, né? Medo dos irmãos que estão junto com a gente, os presbíteros. Não tem que ter medo, você tem que ter amor, tem que ter, vamos trabalhar junto. É assim. Então, característica de Jezabel, busca seguidores para si. Outra característica, atuam sem autorização. Tipo, fazem coisas, vai lá, ora. E preferem orar em particular, viu? E para dar suas profetadas, sem ninguém ficar vendo, para poder fazer esquema. Olha só. Uma pessoa tomada por Jezabel chegou uma vez. Depois me contaram isso. Porque teve uma época que todas as minhas equipes as equipes da CQL faziam encontros em chácaras. E cada um organizava o seu encontro. E aí depois me contaram que tinha uma irmã que chegou assim, no meio, e falou assim, cadê o nosso líder? Aí os irmãos falaram assim, está lá dormindo, está lá tarde, lá dormindo. Porque ele está muito cansado, fomos dormir muito tarde, está tirando uma sonequinha agora à tarde. Era um sábado, estava rolando a ministração, aí essa pessoa falou assim, vamos reunir um grupo e vamos num canto orar. Aí os irmãos, assim, bondosos, falaram assim, tá bom, vamos orar, né? É para orar, tá bom. Tem o pessoal da intercessão, mas também vamos ajudar a orar. Aí foi no canto, então essa pessoa falou assim, então, irmãos, vamos orar. Vamos pedir para que Deus dê mais amor pelas vidas para o nosso líder. Vamos pedir para Deus para dar visão espiritual e audição espiritual para que ele possa enxergar melhor as coisas e não ser tão enganado pelo diabo. Porque nós amamos muito o nosso líder e não queremos que ele fique no engano. Então vamos orar por ele. Que coisa linda. Irmão, pastor Rairini, o que você está dizendo? Você está criticando a irmã. Ficar falando mal de gente que não está presente, né? Mas a irmã chamou para orar. Então, irmão, não chamou para orar. Ela chamou para um esquema de Jezabel, de controle. Quantos aqui conhecem, irmãos, pessoas que controlam a casa de uma forma absurda?
que todo mundo tem medo dessa pessoa. Casa, irmão, presta atenção, casa não é lugar para ninguém ter medo. Casa é para nós chegarmos e termos paz. Casa não é lugar de gritaria. Hoje vocês não estão falando eita. Vocês estão assim. Eu vou tentar repetir. Casa não é lugar de gritaria. Casa não é lugar de opressão, de perfeccionismo. Casa é lugar de chegar e ficar de boa, de refrigério, de palavras doces. Quem está entendendo está sendo falado. Atuam sem autorização. 10º, ensinam doutrinas fora da palavra. Eu já vi casos de pessoas, depois as pessoas, e acha que ninguém conta, né? As pessoas contam, irmão. A pessoa está dando aula, muitas vezes lá a aula, o pastor não está presente, e a pessoa fala assim, ó, irmãos, eu vou, essa matéria é assim, 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 olha, o pastor, ele acha isso daqui, mas eu não penso igual o pastor. Irmão, beleza, não tem problema você, todo mundo tem o direito de pensar diferente, a pessoa pensou diferente, mas quando você fala isso, o que você está fazendo? Você está armando, você está fazendo como chama aquilo? Uma conspiração, isso é uma conspiração. E se tem uma coisa que é espírito de Jezabel, é conspiração. Não, aqui ele pensa isso, mas eu não penso assim. Então eu vou ensinar as duas, o que ele pensa e o que eu penso. Parece, irmãos, que é pluralidade, parece que é democracia, mas não é. No caso, isso acontecendo na igreja não é democracia, não é pluralidade. É conspiração. Você quer fazer valer as suas ideias, então você tem o seu rebanho. Você vai lá, busca, paga o preço, faz tudo o que precisa fazer, dá a sua vida. Quantas vezes, irmãos, que pessoas tentaram aqui dentro dessa comunidade formar grupinhos de tudo quanto é coisa, viu, irmão? Grupinho para venda de coisas, grupinho de boiola. Teve uma época aqui, que começou no pessoal da dança. Tem uma turminha tal, e começou lá, uns carinhos, umas pessoas meio estranhas, assim, falando que entrava mês, saía mês, entrava ano, e não mudava de jeito, não mudava. Mas eles não eram só homossexuais. A questão é que eles tentavam fazer um grupo de militância. A questão não é, irmão, as pessoas elas vêm como elas são. Aqui a gente vem de tudo quanto é jeito. Cada um vem de um jeito e se tiver que mudar alguma coisa, Deus vai mudar. Agora, não venha montar um grupo de militância de coisa nenhuma aqui, porque a única militância que existe aqui é a palavra de Deus, é ir de fazer discípulos de Jesus. Então, numa igreja que é vacinada com Jezabel, ela é identificada rapidinho. Eita, irmão, está tentando fazer uma conspiração? Irmão? Está tentando fazer um esquema aqui para quê? Quais são as suas intenções? Aí inventam doutrinas. Irmãos, tem um monte de igreja sendo formada por espírito de Jezabel. Doutrinas que não são bíblicas. Pega uma parte da Bíblia e não pega a outra. Pega o amor, não pega a justiça. A outras pega a justiça, não pega o amor. Espírito de Jezabel, irmãos. Tentam ganhar corações com profetadas lisonjeiras. Irmãos, desconfie de todo profeta que só fala coisa legal. Aliás, é uma coisa que eu tenho sentido muito falta nesses dias, nesses tempos, profetas que pregam a palavra de verdade. E que quando vão profetizar, falam a verdadeira situação do mundo.
Que eu tenho visto muitos profetas aí, irmãos, que só falam, que pandemia é bom. Bom na onde que é bom? Que isso daí é para... Irmão, pode ser, lógico, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora, chamar de bom aquilo que é ruim, eu jamais vou chamar uma doença de coisa boa. Né? Teve um certo político que falou assim, isso era bom, isso foi bom. Bom nada. Onde que isso foi bom? Onde que isso é bom? Pode ter dado um resultado bom para algumas pessoas que estão vendendo remédio, as farmácias estão dando risada, né? Mas, então assim, aí vem os profetas que não avisam que o mundo está caminhando de mal a pior, porque assim diz a Bíblia. Quer saber sobre o final do mundo, irmão? Lê o Apocalipse, lê a Bíblia. Vai falar que o mundo vai de mal a pior. E nós precisamos, a igreja precisa se preparar para o que está vindo. Esse negócio de vir polícia e tentar determinar como que a gente tem que batizar, como a gente toma ceia, como a gente tem que fazer culto, isso daí, irmão, isso daí nunca existiu no Brasil. Esse tipo de perseguição nunca existiu. Isso é novo, isso é coisa nova. E não vai melhorar, viu, queridos? Eu, como profeta, posso te garantir. O que nós precisamos é nos preparar para resistir. E na hora que não puder, a gente continuar servindo a Deus. Porque o que tem de gente abandonando o Evangelho por medo e por acreditar nas mentiras que o mundo fala. Outra coisa, toma cuidado, 12º. Gostam de amaldiçoar as pessoas através de imposição de mãos. Presta atenção. Não deixe qualquer... Fala para o seu irmão assim, não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça. Pastor, quem que eu devo permitir? Então, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que saber que é uma pessoa piedosa, que é uma pessoa obediente às autoridades, uma pessoa que está conectada com o ministério que ele participa. Conectado mesmo. E foi designado, uma pessoa que foi autorizada a fazer isso. Quem que autorizou você a impor as mãos? Vai impor as mãos? Se você não conhecer a pessoa, você fala assim, quem autorizou você a impor as mãos? Eu não deixo qualquer uma pessoa pôr a mão na minha cabeça, irmão. Posso estar em qualquer lugar. O fulano de tal, famoso para mim. Teve um famosão aí que eu fui num negócio aí, ele veio assim, eu saí fora, meu. Eu sabia da vida dele, conhecia a vida dele. Porque a Jezabel, ela é feiticeira, ela tem a feitiçaria, então ela põe a mão, e aí ela vai, isso promove encantamento, e a pessoa fica dominada. Quando ela fala assim, é o seguinte, vamos todos embora, todo mundo vai embora, junto com essa pessoa. E a pessoa nem sabe por que ela está indo, nem sabe, está tomando parte de um mover aí de rebelião e não sabe. Finge fervor. Aí ela vê que está todo mundo pulando, dançando, chorando. Aí para não ficar para trás, a pessoa começa a pular, dançar e chorar. Mas na verdade a pessoa não está tão conectada com Deus nesse ponto. Mas sabe que esse é o código de aprovação no meio evangélico. É um malandrão. Depois de um tempo que você vive na igreja, irmão, você vai ficando malandro. A pessoa ela vai descobrindo alguns esquemas. Ela sabe que falando glória a Deus, aleluia, vão achar que ela é crente. Então chega um monte de gente chavecando. Aliás, uma das características da Jezabel é envolvimento sexual. Como chama? Sedução. Jezabel era assim, a rainha Jezabel, ela conquistava corações incautos. Era adúltera, era casada com o rei, mas ela traía o rei. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Pessoas que estão na casa do Senhor, que ficam saindo, não obedecem a liderança, ficam tendo relacionamentos contra a palavra de Deus. Não, irmãos, você não tem que desprezar essas pessoas nem nada. Mas não podem desenvolver liderança, enquanto não forem curadas.
Qual o grande defeito de um líder? Estou falando isso para vocês, para a minha equipe que está aqui, e você que é líder de célula, não coloque para ministrar, não coloque em posição de liderança, mas nem para recolher oferta, mas nem para colocar um CD lá no... Pessoa que você sabe que está com uma vida moral torta. Ah, mas a pessoa chora quando adora o Senhor, então. Não é momento ainda. A pessoa, para desenvolver liderança, ela precisa ter testemunho. E outra característica, eu vou parar por aqui. Semana que vem eu vou continuar, vou orar por você. Aqueles que reconhecem que tem algumas desses impulsos também, vou orar. Tem a vida familiar bagunçada. Jezabel, pessoas que estão atacadas por Jezabel, estão atuando com essa falange, tem uma vida familiar bagunçada. A casa dessa pessoa é toda revirada. Toda revirada. É aquilo que eu falei lá, né? O cachorro manda no dono, o gato manda no cachorro, o rato manda no gato. O filho manda na mãe, a mãe manda no marido. Casas que têm marido e mulher, em que a coordenação final é da mulher, irmão, está errada. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia coloca a autoridade na mão do homem. Autoridade não é autoritarismo. É bom lembrar. Mas a autoridade, ou seja, as decisões finais, depois de toda a conversa, depois de todo o convencimento, não chegaram num acordo, houve um impasse, quem decide é o homem. E homem, fiquem tristes. A culpa, se der errado, também é nossa. Pastora Carmen é tranquila lá. Uma vez compramos um armário, eu achei que o armário não era muito bom, porque ele deu um material não muito legal, meio papelão, não gostei daquele material, falei, isso aqui, bateu uma umidade, isso aqui vai derreter. Mas ela achou lindo. E comprou, e tal, e não, tem que ser assim, tá bom, amor, é para sua cozinha, né, é para casa, tá bom, não vou opinar não, tu comprou. Aí, primeira mudança, o negócio dissolveu, assim. Aí eu falei, tá vendo? Tá vendo o armário que você escolheu? Eu falei assim, mas você era a autoridade, e você é que devia ter falado não. Eu falei, tá bom. Então, da próxima vez eu vou ver. É unir o bonito à qualidade técnica. Por isso que Deus fez a família formada de homem e mulher, né? Bom, irmãos, família bagunçada talvez seja a coisa mais grave, porque a igreja, ela começa na família. Então, você quer destruir, você quer derrubar Jezabel, você quer acabar com Jezabel, começa dentro da tua casa. Dentro da tua casa, porque a igreja começa na casa. Igreja é família, irmãos. Não sei se você sabe disso, que a igreja verdadeira é a família. É a imagem de Deus, homem, pai, filho e Espírito Santo, homem, mulher e filhos. Começa a organizar. Começa a fazer um pacto de cooperação, de honra e de obediência. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Esposa, obedeçam, honrem os seus maridos. Pastor, mas meu marido não é de Deus. Então, irmão, até aquilo que é correto, você obedece, querida. Aquilo que ele está contra a palavra, você não tem obrigação, inclusive, de desobedecer. Uma ordem absurda não se obedece. Não vai na igreja. Como assim não vai na igreja? Não adore o Senhor. Como assim? Não sirva a Deus. Como assim? Mas aquilo que é correto, seja amoroso, seja correto. As autoridades do nosso país e tudo tem que ser obedecida enquanto estiverem, não te obrigarem a infringir um princípio. Amém? Queria chamar todos aqueles que querem
ter eliminado das suas vidas o espírito de Jezabel. Vem aqui à frente.